Você já parou para pensar que o como é difícil esse processo de evolução nossa? Quando a gente entende quem a gente é, parece que a gente passa pelo limbo, né? Que é tanta mudança, são tantas questões, e a gente fica vendo o nosso passado, como a gente agia, como a gente reagia, como a gente tá, o que incomoda a gente hoje, o que tá fazendo hoje a gente mudar. E essa semana eu acho que eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Como a gente sente nesse processo, nessa jornada de transformação e de evolução da nossa mente. De uns anos pra cá eu tenho aprendido a dizer não e tenho aprendido a me impor. Em situações simples, ou um convite que a gente recebe que talvez eu não queira ir, ou um amigo ou uma amiga invasiva que é característica da pessoa ser assim, ou porque quer estar junto, ou porque quer sair, ou porque quer te pedir alguma coisa e você simplesmente não quer fazer. Mas o interessante é que mesmo eu já passando por esse processo de evolução, esse processo de me escolher, né? Isso ainda me incomoda. Isso ainda é uma questão que, como a gente está nesse processo, né, como a nossa mente ainda está mudando e é um processo de mudança, é algo que me incomoda ainda, um incômodo, sabe? Quando eu não quero fazer algo e que a pessoa me pede, sabe? E eu sei que eu preciso trabalhar isso em mim para que eu possa normalizar isso de uma maneira que eu venha me priorizar, mesmo dizendo não, que é o que hoje eu faço, ou eu digo não, eu digo que não posso, ou eu tento ver um outro horário. Mas isso ainda me incomoda, porque eu estava tão acostumada, tão habituada a fazer exatamente tudo que me pediam, a ser sempre a pessoa legal, a pessoa que está sempre disponível, e hoje eu estou tentando me priorizar. E quando eu não faço isso, quando eu me diminuo para caber, ou quando eu me diminuo para poder tentar ajudar ou tentar priorizar outra pessoa, isso me incomoda, porque não faz mais parte de mim, sabe? E quando isso acontece, às vezes não acontece na hora. No dia a dia, aquela agitação toda, eu vou, resolvo, encaixo e tal. Aí quando passa, eu falo assim, opa, eu fiz uma coisa errada. Eu não podia encaixar isso na minha vida, porque simplesmente era não. Simplesmente não dava. E tem muitas pessoas que têm essa facilidade de fazer isso. E eu preciso aprender, nós precisamos aprender com essas pessoas, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira fluida, de uma maneira tranquila, de uma maneira que não vai ser um peso pra gente. E essa reflexão eu quis trazer aqui hoje pra gente no canal, porque primeiro eu sempre oro, sempre peço para Deus direcionar os vídeos para as pessoas certas verem, né, os vídeos e serem tocadas e serem seres pensantes, né, realmente, que vai entender e vai tentar melhorar ou mudar ou não, ou ressignificar, ou não, isso tá certo, a pessoa tá bem assim, né, que cada um tá no seu processo. E o que é diferente, o que é de um jeito para mim pode não ser para você. Mas esse vídeo eu quis fazer hoje por isso, pra gente tentar entender quando a gente tem que estar atento a gente. Quando a gente tem que estar atento a dizer não, a ficar em off, a priorizar as nossas questões, a nossa vida. Eu tenho passado por questões muito sérias, mas também muito desafiadoras para mim, sabe? Com questões do meu dia a dia, do meu convívio, de ter que dizer não, com pessoas muito próximas, pessoas da família, sabe? De ter que colocar limites, colocar regras. E é algo para pessoas que eu não estava adaptada, habituada, ou não era normal aquilo para mim. Porque eu via essas pessoas como pessoas de referências mais velhas e tal. E hoje eu vejo que essas pessoas usam isso como não um escape, usam isso como uma arma para usar as outras, sabe? E a ficha me caiu, que eu estava sendo usada no sentido de ser sempre benefício para essas pessoas. E isso caiu uma ficha tão grande em mim que eu falei assim, por que eu normalizei isso durante a minha vida inteira?
Por que que eu permiti isso? Aí é onde entra as nossas questões de erupção, que a gente fica com raiva da gente, fica chateada por ter permitido, fica incomodada por ter deixado aquilo acontecer. E hoje eu agradeço a Deus porque hoje eu tô vendo isso. Eu poderia também não estar vendo, eu poderia estar passando batido por tudo isso sem estar entendendo o que é, sem estar vendo realmente o que é e tá sofrendo como tava, né? E hoje isso não ocorre mais, porque eu já sei quem eu sou. Hoje eu já sei o que eu quero, qual a minha meta, qual o meu objetivo, quais são os meus planos, as rotas que eu tenho traçado. Claro que elas podem mudar, mas vão mudar para melhor e para mim. Não para o próximo, não para o outro, não para benefício do outro, e sim meu. E eu achei interessante fazer esse vídeo hoje, sabe? Pra gente refletir sobre isso. Até que ponto as pessoas nos usam e a gente permite? Até que ponto a gente normaliza isso? Até que ponto a gente se culpa quando a gente não consegue agradar o outro? A gente tem que se agradar primeiro. A gente tem que se amar primeiro. Porque se a gente não se amar primeiro, ninguém vai amar a gente pela gente, entendeu? Isso é muito notório, isso é muito claro. Então eu gostaria que hoje a gente pudesse refletir sobre isso, sabe? E eu tô até muito feliz de comentários que eu vi no nosso canal. Teve uma moça que falou que eu fiz um vídeo falando sobre medo. Fiquei tão feliz de ter lido o depoimento dela, né? O comentário e depoimento, porque ela falou que ela ia com medo mesmo e ia passar na prova. E que ia conseguir, né, a carteira dela de motorista. E aquilo me fez feliz, porque realmente a gente tem que ser assim em tudo na nossa vida. A gente tem que lançar fora todo o medo, né? E isso faz parte também do medo que a gente tem de agradar, de querer ser aceito. Às vezes eu fico assim, gente, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca liguei para a opinião das pessoas. Por que que eu queria ser aceita a esse ponto? Por que que eu obedecia tanto para uma aceitação que não era necessária? Por que que a gente permite isso acontecer? Por que que a gente é tão bonzinho? E não que tem que ser ruinzinho, mas a gente tem que ser bonzinho pra gente primeiro, pra gente conseguir ser bom pro próximo. E que hoje a gente possa entender isso, sabe? Que a gente possa normalizar o que nos faz bem, normalizar o que nos faz feliz, que a gente possa nos priorizar, que a gente possa entender que ninguém, absolutamente ninguém, vai valorizar o nosso sacrifício, sabe? Se a gente não valorizar primeiro, se a gente não cuidar disso primeiro. E eu tô vivendo essa fase de incômodo, sabe? Porque eu estou dizendo não diariamente. Eu estou tendo que me impor constantemente. Isso é um exercício cansativo, principalmente quando a gente mora perto de pessoas ou junto com pessoas, que a gente precisa mudar isso. E é complicado porque é cansativo, isso gera energia, gera pensamentos, gera atitudes nossas. E a gente tem que aprender a lidar isso de uma maneira que a gente também não sofra, porque a gente acaba sofrendo por isso também. Aí a gente pensa, pô, será que seria melhor? Ah, tá, eu vou fazer só pra poder... Não, não é. A gente tem que entender que a gente tem que se priorizar e a gente tem que falar, tá tudo bem, é isso, porque eu me amo primeiro. Eu estou fazendo isso porque vai ser benéfico para mim primeiro, para os meus. Então que hoje você tenha essa explosão de consciência, como isso tem mexido comigo, sabe? Que essa palavra possa ter sido uma palavra de incentivo e apoio para você. Como isso tem gerado dentro de mim. Essa questão de trazer mudanças, de trazer questões que vão a longo prazo mudar muitas coisas, mas que hoje está doendo. Dizer não dói. Se posicionar dói. Mudar quadros dói. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer coisas de determinada maneira que a gente esquece de falar assim, não, hoje eu não vou fazer isso. Não, hoje eu não vou chamar. Não, hoje eu não vou querer junto. Não, hoje eu não vou até lá. Hoje eu não vou responder essa mensagem porque eu simplesmente não quero. E eu não sou obrigada a ter que responder na hora. Eu estava conversando com uma das mães da escola da minha filha e ela estava se vangloriando porque ela não deixa ninguém esperar as mensagens dela. Ela responde no máximo, assim, muito rápido.
E eu falei assim, gente, que sofrimento, ela tem essa obrigação dentro dela, que ela tem que responder e valoriza isso. A gente não tem que responder na hora, a gente tem que responder no nosso tempo, não no tempo da pessoa. Isso diz muito sobre a gente, sabe? E que hoje a gente possa ser esses agentes de pessoas que nos amam tanto ao ponto de nos priorizar. Espero, hoje esse vídeo vai ficar um pouquinho mexido, porque tá mexendo, tá me incomodando, sabe? Tá sendo uma coisa incômoda pra mim, uma coisa que eu tenho que ressignificar. Eu tô no processo, estou vivendo o processo e tô tentando ressignificar isso. Que nada mais é do que o nosso 3D, que a gente tá ali vivendo, e a gente tem que pensar no nosso 4, 5D, que é uma coisa já pronta, já a longo prazo, como vai ser, né? E diz também sobre a neurociência, né? Que com certeza isso que eu tô passando hoje é porque foi plantado dentro de mim, desde nova, que eu tinha que aceitar, que eu tinha que, né? As coisas que eu via, que eu vivia, e que eu fui crescendo com essa cultura, com esse pensamento no meu subconsciente. Hoje eu sei que eu não posso e tô tratando isso, tô mudando isso. E o objetivo é esse, é romper, transformar, ressignificar, e que a gente consiga fazer isso juntos, pelo menos. Beijo.